minhas lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No nosso quarto vídeo da semana, que é o vídeo de hoje, nós vamos aprender o beabá do alongamento de poligel. Tudo que tu precisa saber para não ocorrer infiltração, para o teu poligel virar muito mais. Como a gente sabe, a técnica de poligel ela é muito simples, muito fácil. É o meu xodózinho, confesso para vocês, é o alongamento que eu uso nas minhas unhas. Então hoje eu vim passar tudo que eu aprendi nessa área do poligel, tudo que vocês têm que fazer de técnica correta para que ele tenha a mesma durabilidade do que qualquer outro tipo de alongamento. E se tu não acompanhou os vídeos anteriores a esse, eu vou deixar linkado aqui no card, em um desses ladinhos aqui, eu acho que é esse lado. Espero que eu acerte, porque eu nunca acerto. Daí eu vou deixar linkado aqui pra vocês e também aqui na descrição, pra vocês não perderem nenhum vídeo do tópico da semana, que é alongamento para iniciante, tá? Então vai conferir os vídeos anteriores pra te seguir a ordem certinha. No vídeo de hoje, a gente vai aprender tudo tintim por tintim sobre o alongamento de poligel. Vou mostrar para vocês as técnicas certinhas para que vocês tenham um alongamento de qualidade com uma ótima durabilidade. Não vou me estender muito porque a técnica eu quero deixar bem detalhada aqui para vocês, então já vamos direto lá conferir. Então, minhas lindonas, nessa técnica de alongamento de poligel, a gente vai precisar primeiramente do molde F1. Desculpem a minha voz, tá um pouquinho resfriada, mas aguentem aí, tá? A gente vai utilizar então o molde F1, como eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores. O molde F1, ele vem com medição, todo certinho e com numeração, pra facilitar na hora de medir e escolher os moldes que tu vai utilizar. Eles também já vêm com a curvatura prévia, então isso facilita muito. O primeiro passo vai ser escolher o molde do tamanho do dedo. É importante que esse molde pegue em todas as duas laterais e encaixe perfeitamente na área da cutícula. Lembrando que ele não pode ficar muito próximo à cutícula, precisa deixar 1 milímetro ali de distância. E também precisa ter um espaço embaixo do molde para que caiba o poligel e fique de forma mais natural. Então, escolha o molde certinho, ele pode ficar um pouquinho grande na lateral, porque esse molde vai dar uma subida quando tu colocar a camadinha de poligel, vai acontecer dele subir um pouquinho, então ele vai ficar bem perfeitinho na unha, tá? Então, não pode pegar um molde pequeno. É preferível que ele seja um pouquinho maior do que seja menorzinho, porque aí vai ficar faltando nas laterais. Feito isso, a gente vai deixar separado todos os moldes e aí sim vai escolher a cor desejada do poligel. No meu caso, tem essas duas cores aqui, que é o nude 006 da XD e o nude 004. Nesse vídeo eu usei o nude 006, porém eu achei ele muito transparente. Então escolha um nude mais branquinho como o 004, porque fica bem mais natural. Eu não gostei do acabamento final da cor 006, ficou muito transparente, muito artificial. Mas foi bom eu testar aqui com vocês para que vocês vejam também o resultado da cor 06. Então, na parte de cima do molde, a gente vai aplicar uma quantidade mediana do poligel, uma bolinha, e aí se precisar, tu pode aplicar mais sem problema nenhum. Não pode ficar nem muito grosso e nem muito fininho, tá? No copinho com monômero ou álcool 70, eu vou umedecer o pincel, tirar o excesso e aí vou começar a moldar o meu poligel no molde. Esse processo é um processo bem fácil, porém tu precisa tomar cuidado para não criar bolhas. Então, só vai dando batidinhas e puxando para baixo. Lembrando que a parte da cutícula ela deve ficar mais transparente e bem fininha para que não ocorram infiltrações próximo à cutícula. E aí tu vai puxando o restante para baixo, dando batidinhas e deixando a cor bem uniforme, o mais uniforme possível. Nessa parte de cima da cutícula eu deixo bem fininho, quase transparente. E dessa forma a gente tem um molde perfeitinho. Sempre olha no lado contrário para ver se não tá com nenhuma falha. E é muito fácil preparar um molde, como vocês puderam ver. Não pode ser pouco poligel e nem uma quantidade muito grosseira. Ele não pode ficar muito transparente, mas também não pode ficar muito grosso. Então tu pode preparar todos os moldes, deixar eles todos separadinhos sem problema nenhum, ele não vai secar, tá? E aí sim, eles ficam prontinhos para agilizar o trabalho na hora da colocação. Como vocês viram, eu achei ele muito transparente, apesar de eu ter colocado uma quantidade boa, eu não gostei desse acabamento muito artificial, tá? Mas foi bom a gente já conhecer essa cor, que é a primeira vez que eu uso. Vamos agora para o processo de colocação e preparação das unhas, tá? Primeiro eu higienizei com álcool 70 e depois eu vim cortando as unhas. Eu gosto de cortar
para dar um acabamento mais bonito no final, mas é opcional. Como as minhas unhas estavam bem tortinhas, porque eu tirei o alongamento para refazer esse vídeo para vocês, então eu deixei elas bem parelhinhas, cortando e lixando. É importante cortar, mas não cortar demais, tá? Para não machucar a unha e também para o poligel não grudar no dedo, porque isso pode causar infiltrações. Então, deixa ali 1 a 2 milímetros de unha. Depois é só lixar, emparelhar a frente e as laterais para ficar com o acabamento mais bonito no final. Prontinho, unhas lixadinhas. Depois de lixar as unhas, deixá-las bem parelhinhas, eu venho novamente higienizando com álcool para tirar aqueles farelinhos e não atrapalhar, enfim. E aí vem a hora de empurrar as cutículas. Para isso eu vou utilizar o amaciante de cutículas instantâneo da Nice. E eu não vou remover as cutículas nesse primeiro momento, como eu disse para vocês em outros vídeos. Eu prefiro fazer a remoção das cutículas no final, que vocês vão ver também. Então, nessa hora, eu apenas aplico o amolecedor nas unhas, empurro as cutículas bem empurradinho, desgrudo bem da unha, para que eu ainda mantenha a proteção da cutícula na hora do lixamento técnico, tá? Mas isso é opcional, se tu achar mais fácil retirar a cutícula agora, pode retirar sem problema nenhum. Mas eu simplesmente faço o processo de empurrar as cutículas, desgrudar bem da unha, para depois eu continuar a preparação das unhas. Na minha opinião, o acabamento final fica melhor assim e eu corro menos risco de machucar o dedo, porque aí eu permaneço com a proteção das cutículas. Após empurrar, então, todas as unhas, todas as cutículas, eu venho borrifando álcool 70 novamente e tirando todo o resíduo que possa ter de amolecedor, para que não tenha oleosidade de nenhum produto nas unhas. E aí a gente vai começar o lixamento para tirar a oleosidade da unha e para fazer a fixação do alongamento. Para isso eu vou utilizar a lixa 180, a lixa acrílica e vou utilizar o lado menos abrasivo. Eu vou fazendo esse movimento de fazer ranhuras com bastante leveza, apesar de no vídeo parecer que eu tô colocando força nesse processo, eu não tô colocando força, tá? É um processo bem de leve para não prejudicar a unha natural. Para te saber se tu tá colocando a força correta, a tua unha não pode de jeito nenhum esquentar ou provocar qualquer tipo de dor ao passar a lixa. Então, é só fazer ranhuras superficiais e depois eu venho tirando todo esse pozinho apenas com um pincel fofinho. Tu não pode umedecer as tuas unhas, nem jogar álcool 70 para não acabar devolvendo a oleosidade para tua unha, porque a gente quer aqui remover toda a oleosidade, todo esse brilho, para promover uma boa fixação nas unhas. Então, não pode umedecer as unhas novamente. Feito isso, é hora de aplicar o primer ácido. O primer ácido, como vocês sabem, eu não vejo nenhum problema dele encostar nas cutículas, tá? Mas se tu for alérgica, evita de encostar, ou se tu tiver algum problema com o primer ácido, não encosta, tá? E eu aplico ele em todas as unhas. Ele é como se fosse uma aguinha com cheirinho de vinagre e ele não precisa da cabine para secagem, tá? A função dele vai ser desidratar a unha, remover qualquer oleosidade que ainda possa ter ali, então promovendo uma boa fixação e evitando fungos também, caso tenha alguma infiltração. Então, ele é bem importante, tanto para durabilidade quanto para proteção das tuas unhas, tá? Então, não deixe de aplicar o primer em ácido. Se tu quiser utilizar um desidratador sem ácido, pode utilizar também sem problema nenhum. O primer ácido seca naturalmente. Depois de seco, é hora da gente aplicar o primer em gel. O primer em gel, sim, ele não deve encostar nas cutículas. Tu pode passar uma camadinha fina dele, tá? Para não ter perigo dele escorrer para os lados. Porém, tu precisa ter muito cuidado para não ficar nenhuma parte da unha sem primer em gel, porque ele é um adesivador. É ele que vai fixar e segurar o teu poligel na unha, então ele precisa ser muito bem aplicado para que tu tenha realmente uma boa fixação. Então aqui tu aplica uma camadinha fina, leva para a cabine por 60 segundos e se houver necessidade, se tiver alguma partezinha da unha sem o primer em gel, fica bem brilhosinha, tu vai conseguir notar bem, tu vem e repassa mais uma camadinha fina, isso não tem problema nenhum, tá? É melhor tu fazer esse processo de passar 2 camadas fininhas, claro, sem escorrer, para ter certeza de que vai fixar bem. Feito isso, leva para a cabine novamente e aí é só começar a encaixar o teu molde. Na hora de encaixar o molde, sempre lembrando que ele precisa ficar
1 a 2 milímetros longe da cutícula. Isso vai evitar infiltrações e vai dar um acabamento mais bonito. E também precisa encaixar bem certinho nas laterais. Embaixo da unha também é importante que tu verifique se tá colado, se ele tá fixado em todo o leito da unha, tá? Sem entrada de ar, porque isso ocorre muito, tá? Se não tiver bem fixado na parte de baixo, vai dar infiltração e em poucos dias vai descolar. Geralmente o poligel ele fica levantando, então é ideal que tu utilize uma presilha de acrílico para ajudar e aí sim levar para a cabine. Como a presilha de acrílico ela é transparente, o poligel seca dentro da cabine, mesmo estando com a presilha, tá? Então ela é bem bacana para evitar esse probleminha de descolamento do molde. Assim que tu aplicar a presilha, geralmente ocorre esse excesso embaixo da unha. Então, vem com um pincel umedecido no álcool 70 e tira esse excesso, deixa ele bem certinho, bem fininho para ficar com acabamento natural. Leva para a cabine por 60 segundos ou, dependendo da cabine, até 2 minutos para secagem total do poligel. E aí é só tirar o molde e fazer o lixamento técnico. Quanto melhor for preparado o teu molde, menos lixamento técnico tu vai precisar fazer. Então, usa essas dicas que eu passei pra vocês, porque aí vocês vão ter muito menos trabalho na hora de fazer o lixamento técnico. Então, tu vai fazer esse processo em todas as unhas, tá? Não tem mistério. Como eu disse pra vocês, esse poligel é super transparente, então eu não achei que o acabamento dele ficou natural. Não gostei realmente da cor nem do acabamento final, mas as técnicas elas vão servir para qualquer tipo de poligel, qualquer cor. Então, o que vale aqui é a técnica que eu tô passando para vocês, tá bom? Agora a gente vai pro lixamento técnico. Basicamente, a gente vai precisar da lixa 180 e vai lixar comprimento e laterais, deixando as unhas do tamanho desejado, do comprimento desejado e também do formato desejado. Como eu disse para vocês, quanto melhor tu preparar o teu molde, menos tu vai precisar ter trabalho de fazer o lixamento técnico, na hora de fazer o lixamento técnico. Então, te dedica bastante na hora da preparação e colocação do teu molde, porque isso vai facilitar na hora do acabamento final. Então, com a lixa 180, eu vou tirando todas as imperfeições que possam ter, aquele degrauzinho perto da cutícula, ajusto o comprimento e laterais no formato desejado. Basicamente, eu vou fazer tudo com a lixa 180. Caso teu poligel tenha ficado muito grosso, tu vai precisar, então, vir com a lixa elétrica, tá? Mas isso é só se o teu poligel não tiver ficado com uma curvatura muito natural, se tu vê necessidade mesmo de evidenciar a curvatura, deixar ele mais curvadinho. Eu fiz esse processo de lixamento em todas as unhas com a lixa 180, ajustando todas as imperfeições laterais e comprimento. E depois eu vim evidenciando ainda mais a curvatura com a lixa elétrica. Mas lembrando que essa parte é opcional. Tu só vai evidenciar a curvatura se tu sentir necessidade de afinar mais e deixar um acabamento mais natural. Feito isso, agora sim é a hora de retirar as cutículas com o mesmo amolecedor que eu utilizei antes. Eu vou novamente empurrar as cutículas e aí sim fazer a retirada do excesso com o alicate. Eu percebi que fazendo dessa forma, o acabamento final fica muito mais bonito, fica mais fundinho depois do alongamento e, por consequência, muito mais natural. Então, eu prefiro fazer a cutícula no processo final mesmo do alongamento. E é isso que eu faço. Depois de fazer as cutículas de todos os dedos, é hora de finalizar com a lixa bloco, a nossa queridinha lixa fecha-poros. Qual a função dela? Ela vai tirar todas as ranhuras grossas, todas as imperfeições mais grosseiras, para então a unha receber o top coat e ficar com aquele aspecto espelhado, bem desenhadinha, bem lisinha, bem espelhada. Então essa é a função da lixa bloco. É muito importante que tu passe ela bastante nas unhas antes de finalizar com o top coat. Feito isso, eu venho com o top coat. Eu tô usando esse da Lirió, que é muito bom. Ele seca em 60 segundos na cabine. E aí eu aplico ele cuidando para não encostar nem nas cutículas, nem nas laterais do dedo, para não tirar esse acabamento fundinho e para não deixar aquele acabamento bem grosseiro, tá? Então não encosta nas cutículas. Vou aplicar ele em todas as unhas, levo para a cabine por 60 segundos e tá finalizado o alongamento de poligel. Lembrando que depois tu pode esmaltar normalmente com esmalte comum, remover com removedor, trocar de esmalte como se fossem unhas naturais. Então é maravilhoso, eu gosto muito. E esse foi o resultado final do nosso poligel. Bom, então, minhas lindonas, viram só como é muito simples
Muito fácil fazer as unhas de poligel, não é à toa que elas são minhas favoritas. Poligel é o alongamento que eu uso nas minhas unhas, é o que eu prefiro, é o que eu acho que agride menos a unha, né? Claro que nenhum alongamento prejudica a unha feito de forma correta. Aprendi isso na prática mesmo, quebrando cabeça, até descobrir as formas corretas de fazer e de retirar o alongamento para não prejudicar a unha natural. Então eu digo para vocês que dessa forma que eu ensinei o poligel, vai ter uma ótima durabilidade. É muito simples de fazer, como vocês viram. Eu mostrei a técnica mais fácil, que é do poligel no molde F1, que para quem tá iniciando é perfeita, é praticidade. Vocês podem sim preparar os moldes e deixar tudo prontinho, reservado, porque o poligel ele não vai secar no ambiente, ele só seca na luz UV, assim como qualquer outro tipo de gel. Então tu pode já deixar todos os moldes medidos, prontos com o poligel dentro, que eles não vão secar. Deixa tudo separadinho, claro, fora da cabine, e aí já vai facilitar na hora da colocação, tá? A técnica do molde F1 é a mais fácil, é a mais simples para quem tá iniciando, por isso é a que eu indico. Se ficar qualquer dúvida, a gente vai ir abordando ao decorrer dos vídeos, tá? Deixem aqui nos comentários para saber as dúvidas de vocês. Se tiver uma dúvida que tu precisa saber agora, na hora mesmo, sabe, com rapidez, me pergunta lá no Instagram, porque lá é mais fácil de responder, são menos seguidores, então eu consigo dar uma atenção maior. Aqui eu também sempre leio tudo, mas às vezes eu não consigo, um ou outro fica perdido aí. Então, pra te ter certeza que eu vou te responder rápido, me chama no Instagram. No nosso próximo vídeo, que vai ser o 5º vídeo da semana, que seria o último, mas como eu quis abordar os tópicos muito detalhadamente, vamos estender esse assunto de alongamento para iniciante, porque eu preciso mostrar pra vocês sobre a fibra na próxima semana. Então, no próximo vídeo, no 5º vídeo, a gente vai abordar o tópico de manutenção do poligel, para que a gente possa encerrar então o alongamento de poligel e partir para aprender o alongamento de fibra, não ficar tudo muito misturado, tá? Então essa semana vai ser estendida o tópico da semana, vão ser mais vídeos, acho que vão ser 8 vídeos, tá? Se eu não me engano. Até a gente terminar esse tópico de alongamento para iniciante, e aí a gente vai para outro que talvez seja encapsulamento para iniciante, algo assim. Deixa aqui nos comentários se tu tem interesse. Ou ideias de outros tópicos para as semanas seguintes. Temos muitas semanas aí no ano pra gente aprender juntinhas, tá? Certo, minha lindona? Eu espero de coração mesmo que esse vídeo tenha te ajudado, que te ajude a ficar mais confiante, a entrar de cabeça mesmo nesse mundo do alongamento, que não é um bicho de 7 cabeças. É muito simples, é só vocês estudarem aqui comigo as técnicas corretas. Eu tenho muita dica pra passar pra vocês, tá? Se tu assistiu o vídeo até aqui, comenta pra mim poligel, que aí eu vou saber que tu assistiu o vídeo até o final. Vou te dar o meu coraçãozinho. Deixa muito like, que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo da semana. A gente se vê no próximo. Tchau! Promised all these years we'd pack our things